Oi, gente. Meu nome é Alex Pin, eu sou analista de missão da Província Marista Brasil Centro-Norte e vou desenvolver com vocês o quarto módulo do curso de Projeto de Vida, um curso que está sendo oferecido em uma parceria do Núcleo de Identidade e Missão da Província Marista Brasil Centro-Norte com a plataforma Esperançar da Universidade Católica de Brasília. Esse curso teve 3 módulos, já aconteceram 3 módulos, e agora nós vamos entrar no quarto e último módulo, que vai tratar a temática da autorresponsabilidade. E o nosso ponto de partida vai ser um dito, uma fala muito comum em filosofia existencialista, que nos afirma que não importa o que a vida fez conosco, aquelas coisas que aconteceram conosco ao longo da vida, mas importa o que nós decidimos fazer com aquilo que a vida fez conosco. Ou seja, o nosso ponto de partida para este módulo é uma reflexão em torno da nossa responsabilidade conosco mesmos, ou seja, a responsabilidade com as decisões que tomamos e a nossa capacidade de assumir tais decisões. Claro que quando nós falamos de autorresponsabilidade, nós temos que nos referenciar também à autoconsciência, isto é, a capacidade de estar presentes a nós mesmos, ter ciência daquilo que fazemos, ter consciência daquilo que fazemos e o fazemos a partir de decisões. Quando eu escolho uma determinada profissão, quando eu escolho um determinado curso de graduação, eu estou, com isso, estabelecendo um horizonte, uma linha a partir da qual a minha vida poderá se desenvolver. Não que este horizonte vá determinar as nossas ações, não que esse horizonte vá condicionar a nossa vida de tal forma que nós não possamos voltar atrás. Mas falar de autorresponsabilidade é falar das consequências, as alegrias e, eventualmente, também das tristezas que podem ser fruto das decisões que tomamos, sem a atitude de má fé de atribuir ao acaso, a outras pessoas, à família, ao destino, a responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Nós somos, nessa perspectiva, senhores dos nossos destinos, senhores e senhoras dos nossos destinos. Portanto, autorresponsabilidade refere-se à consciência que temos daquilo que fazemos. E toda consciência se dá numa relação dialética com a realidade, isto é, com o próximo. Nós não determinamos tudo, nós não somos autossuficientes, nós não nascemos com uma consciência pronta, mas a nossa consciência vai se formando e evoluindo, crescendo na relação com o próximo, que tem a capacidade de me questionar, de tirar-me, por assim dizer, do meu egoísmo, do meu fechamento em mim mesmo. Com isso, o outro é simultaneamente responsável por mim na mesma medida em que eu sou responsável pelo próximo. Então, nós poderíamos falar, em lugar de independência, como a modernidade e a nossa sociedade gosta de falar, nós podemos falar em interdependência. Somos dependentes uns dos outros, mas só o somos em nossa liberdade. É claro que a nossa liberdade se dá num contexto muito difícil, num contexto muito desafiador. Nós poderíamos dizer, inclusive, que nós não temos exatamente liberdade, mas nós somos capazes de liberdade. Ou ainda melhor, nós somos capazes de libertação. Portanto, decidir-se por si mesmo é um decidir-se sempre na relação com os próximos, com as pessoas que estão à nossa volta. Quando eu escolho o curso de universidade, eu escolho mediante influência de meu pai, de minha mãe, de família, de círculo político, econômico, social no qual vivo. Eu decido a partir das opções que tenho, das escolhas que posso fazer, e as nossas escolhas sempre se dão em um leque de possibilidades relativamente limitado.
num leque de possibilidade que é mais ou menos amplo mediante a situação em que nos encontramos. Portanto, a nossa liberdade ela não é absoluta, é uma liberdade relacional, que se relaciona com pessoas, com situações, com lugares, com ocasiões, e assim vai se construindo essa capacidade de libertação. Mas em tudo isso nós somos responsáveis, porque nós escolhemos, né? Até a atitude de não escolher é uma atitude de escolha, né? O cruzar os braços e esperar para o próximo é também uma atitude de escolha, uma atitude de decidir-se, ainda que sem uma certa consciência. Por isso a relação entre autorresponsabilidade e consciência é tão estreita. Nesse sentido, nós podemos dizer que a autorresponsabilidade consciente é fruto do nosso autoconhecimento. É à medida que me conheço que posso decidir bem quem sou eu. E o quem sou eu é sempre uma construção. Nós não estamos prontos, mas é possível registrar a nossa história, é possível registrar as decisões que já tomamos ao longo da vida, ou seja, de onde viemos e para onde queremos ir. Aliás, esse foi o tema do nosso primeiro módulo, né? Qual foi o nosso estado inicial e onde nós queremos chegar, né? Esse movimento, né? O segundo módulo, né, trabalhou a perspectiva de equilibrarmos as diversas dimensões ou pilares da vida. E no terceiro módulo, o professor Vanderlei Suella nos ajudou então a entender a totalidade da nossa vida, aquilo que nós chamamos de espiritualidade, né? A espiritualidade como essa capacidade de perceber-se na totalidade. E agora eu venho trazer o elemento do autoconhecimento mediados por essa relação entre autorresponsabilidade e consciência. O autoconhecimento se dá não em frases, em temáticas abstratas, mas eu diria no cotidiano quase que banal de nossa vida, né? No cotidiano do dia a dia, das pequenas coisas. Quantas páginas eu sou capaz de ler de um livro se sou estudante? Quanto de esforço eu posso realizar se sou alguém que trabalha, né? Quantas horas de sono eu preciso para cuidar bem, para estar bem no outro dia? Conhecimento então se dá nesses elementos básicos. Quantas refeições eu preciso fazer para me sentir bem? Quanto eu posso ou não posso me dedicar a uma determinada tarefa ou a múltiplas tarefas? Há pessoas que, como eu, por coincidência, sou monotemático, faço uma coisa de cada vez. Há outras pessoas que não, que são pluritemáticas, conseguem ler mais de um livro, conseguem tratar de mais de um projeto ao mesmo tempo. Fruto de autoconhecimento, reconhecer aquilo que nós damos conta de fazer e aquilo que nós não damos conta de fazer. E à medida que reconhecemos, podemos nos responsabilizar pelas atitudes que tomamos, né? O mundo que a gente vive nesse sentido, ele está, como tantas outras esferas da nossa vida, experimentando uma polarização, né? De um lado, existem aqueles que falam que nós podemos tudo, que nós somos capazes, né? Aí a gente pode identificar toda a teologia da libertação desenvolvida em diversas igrejas, sejam elas de caráter evangélico, católica, ou mesmo nas experiências de outras religiões, né, como o budismo, as religiões orientais ou as religiões de matriz africana, né, em que você vai conseguir, você pode, você é filho de Deus, você alcançará. Todos o movimento do coach, do mindset, vão falar da possibilidade de realizar mediante acreditar. Se você acredita, você pode, né? Aqui nós precisamos ter um olhar crítico, né? Nem tudo nós podemos, né? Nem tudo é possível, né? Nós temos limitações, aliás, a física nos coloca muitas limitações. Há muitas realidades que pautam o nosso dia, que condicionam profundamente as nossas escolhas e as nossas decisões. Então nós precisamos ter um olhar crítico em relação
a literatura, daquilo que eu gosto de chamar de literatura de aeroporto, né? Que são os livros de autoajuda, muitos livros de uma espiritualidade pouco encarnada, pouco inserida na realidade, né? Precisamos sonhar, precisamos olhar para o alto, mas precisamos ter os pés no chão, né? Para perceber que a nossa vida se dá num cotidiano que é desafiador, que é um cotidiano de segunda a sexta, que tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que pegar ônibus, tem que enfrentar as dificuldades decorrentes da política, da economia, da cultura. Por outro lado, nessa sociedade bipolar, a gente vai ouvir e a gente percebe todo um discurso na outra direção, um discurso mais horizontal, né? Que vai falar que nós não podemos, que nós devemos nos enquadrar, que não há alternativa a essa sociedade, que o capitalismo define nossas vidas, que nós não podemos lutar e pensar alternativas, né? Então nós nos encontramos como que diante de um eixo de 90 graus em que alguns nos falam da possibilidade de tudo e outros nos falam de possibilidade alguma. Aqui é preciso olhar com criticidade para essa realidade, para esses determinismos que são, na verdade, grandes generalizações, né? Creio que nem uma verticalização absoluta que diz que podemos tudo, tampouco uma horizontalização que diz que nós não podemos nada. Mas quem sabe é um caminho do meio, em que nós possamos perceber que há muitas coisas acerca das quais nós decidimos, nós escolhemos. Por exemplo, aqui um curso de graduação, o trabalho mediante esforço de procurar áreas de atuação, né? Então nós podemos sim, a partir da nossa limitação, perceber um horizonte de realização. Nem o absoluto do não poder nada, tampouco o absoluto de poder tudo, mas um meio caminho. E aí, novamente, é importante retomar a perspectiva já mencionada, né? Nós somos responsáveis pela escolha que fazemos, seja essa escolha a escolha por poder tudo, seja a escolha por não poder nada, seja a escolha por desenvolver nossa mente, desenvolver nossa percepção da realidade, nossa consciência da realidade. E aqui nos voltamos para aquilo que é básico do mundo estudantil, né? E que é básico também de qualquer vida que se preze, que queira garantir uma continuidade, né? Que é a capacidade e o esforço de estar se renovando cotidianamente. E quando eu digo cotidianamente, é cotidianamente mesmo, gente. É perceber que nós temos que ler diariamente, nós temos que nos antenar com o noticiário, seja com os jornais, na mídia, na televisão, no rádio, na internet, né? Para entender esse nosso mundo, perceber aquilo que está acontecendo e assim poder interagir e nos posicionar. Não é errado não saber se posicionar, mas é um equívoco muito grande cruzar os braços e seguir uma música, aquilo que é dito numa música, que é gostosíssima de ouvir, lá do nosso Zeca Pagodinho, que vai dizer de deixa a vida me levar, vida leva eu. Como o samba é lindo, mas para a nossa vida pode ser um desastre, porque a vida pode levar para direções que nós não queremos. Aliás, um filósofo extraordinário grego, né, o filósofo Platão, afirmou: as consequências por se achar bom demais para se envolver com a política, com a economia, com a cultura, é ser governado por quem lhe é inferior. Então o mundo, a sociedade, coloca diante de nós um convite, e é um convite que é proposta, que exige de nós uma resposta. E nós estamos, querendo ou não, conscientes ou não, respondendo cotidianamente a essas propostas. Aqui, novamente, a necessidade, consciência de que estamos respondendo, como estamos respondendo. Quem somos nós nesta vida que é um convite, uma luta, um desafio cotidiano? A seguir, vocês encontrarão, neste módulo, uma série de indicações, de livros, de textos, de filmes que poderão ajudá-los e ajudá-las a aprofundar a temática. A todos vocês, o nosso abraço e o nosso desejo de que consigam colocar como elemento primordial da vida
a reflexão acerca da própria vida. Como insistia Sócrates, filósofo, pai da filosofia ocidental, uma vida sem reflexão de si mesma não vale a pena ser vivida. Um grande abraço.